já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. É assim que a gente vai começar esse domingo, hein? Esse domingo até tô começando diferente, que eu tô recebendo Prazer essa demais estar aqui de novo. Muito obrigada. Já nesse nova temporada com música ao vivo, o Pedro no teclado, Henrique no violão, Paloma hoje começando cantando essa música que virou um hino, né, Paloma? Virou um hino para nossa nação, é um presente de Deus para nós. Foi um presente para todos nós, Sim. né? O poder dos livramentos e do escape de Deus. Pessoalmente, Paloma, qual foi um livramento que você carrega dentro da tua história com Deus, que você pode já começar contando pra gente aqui no Bispa Fé em Família? Olha, eu posso dizer, como mulher especificamente, eu acho que esse livramento dessa prisão dos nossos complexos. A gente cresce numa sociedade que deixa a gente se sentindo sempre aquém da beleza, aquém de um padrão, seja musical, seja de corpo, de cabelo. Eu cresci muito com esses bloqueios. Então, eu tive um livramento desse padrão, dessa como é que eu posso dizer? Ditadura, uma imposição da beleza. Imposição. Então, minha família também faz parte dessa história, desse livramento, porque por mais que eu vivia neste meio, Sim. isso não foi me afetando, me prendendo. Tá. Então, posso dizer nessa área, Que foi um grande... bem simples, de uma forma comum, mas isso também tem afetado muito as nossas meninas, as nossas mulheres. A gente vê prisões da nossa mente, assim, da nossa alma, do estereótipo, e isso foi blindado sobre a minha vida pela minha família. E também fui seguindo na palavra e eu fui abrindo os meus olhos para isso. Sempre você foi... Não existem prisões. Não existem prisões. Porque, Alô, me conta uma coisa. Mas você teve algum dia problema com o cabelo? Teu cabelo é tão lindo. Tive sim. Você teve algum bullying? Porque antes, você é anos 80 também? Não. 90. Não se falava tanto, né, de bullying, não tinha tanta consciência. Não se tinha esse termo, né? Todos nós dessa época crescemos com o bullying sem esse título, né? Sem saber o que era. Exatamente. Então, a minha infância, pré-adolescência, adolescência, a gente tinha, assim, aquelas brincadeiras que acabavam afetando a gente. Então, isso deixava, principalmente meninas, a gente ficava sempre se sentindo, né? Então, o padrão era aquela boneca de cabelo liso e tudo mais, que é lindo também, mas a gente não se encaixava. Por exemplo, no meu caso, a gente não tinha produtos que se tem hoje. Então, tinha toda uma problemática. Bonecas, exatamente, né? A gente se identifica, né? Então, é uma pauta que existia, mas a gente não era tratado com esse carinho. E quando que você fez as pazes com a tua beleza, que é estonteante, né? Olha, o que me ajudou foi também... Gente, close, obrigada. Por favor, né? Obrigada. Ai, que mulher linda. Olha quem fala, né? Bispa quando a gente linda. fez, Pedro, Deus te amou, né? Deus te amou, né, Pedro? Porque a Paloma é namorada do Pedro. Já tô contando tudo aqui no Safê. Aqui não tem segredo, né, Pedro? Depois você vai me contar como é que foi esse pedido de namoro, né? Foi musical, como é que foi? Mas quando a gente estava falando do troféu Rede Gospel, e aí nós estávamos falando das pessoas que iam apresentar, a minha indicação foi você. Eu indiquei a Paloma porque é cantora, é serva de Deus e é uma morena linda, né? Quando que você aceitou a tua beleza? Olha, eu fui aceitar... Porque nunca foi ausência de beleza, né? Mas na minha mente era. Você se sentia diferente daquilo que era imposto. Sim, e acho que é uma loucura, porque no Brasil nós somos uma mistura tão grande, né? Sim, mas antigamente, e esse antigamente que a gente fala, são 20, 30 anos, né? É muito engraçado de como muda. Do que estava no ar, mas né? especificamente é esse livramento dessa manipulação das nossas emoções. Então, isso ia manipulando muito as minhas emoções, então eu não conseguia achar a minha identidade
como mulher, como uma menina que é meio moleca, que tem as suas mães, mas também às vezes é forte. Eu sou essa pessoa, né? Então, essa parte do estereótipo me deixava muito frágil. Então, eu tive que aprender. E como eu consegui ser forte nisso? Quando eu encontrei um grupo em que eu via essa beleza como a minha. Que demais. Que foi o Raiz Coral. Quando eu entrei no Raiz Coral, eu via as meninas com o meu biotipo, com um cabelo assim, e elas foram me ensinando a me arrumar, se a maquiar. amar. Olha aí, Paloma Raiz Coral, Posse gente. com Raiz Coral. Que, olha a Paloma cantando junto com as meninas. Que aliás, você interpretando a coroa, né? Olha que coisa mais E como é que foi que você conheceu o Raiz Coral? Como é que você foi convidado para participar? Olha, eu era muito fã do coral, né? Cantava na minha igreja, era um grupo de adolescentes, cresci na Assembleia de Deus. Então, quando o Raiz despontou nas rádios, era o grito dos grupos adolescentes. Foi a primeira música que eu cantei abrindo vozes, por exemplo, a coroa. Então, só que eu não ia para shows, eventos, eu ouvia muito em casa. E aí eu lembro que minha mãe pegou o telefone do encarte do CD, na época, gente, era CD, gente. Nós usamos CD. Muitos não sabem o que é CD, mas era CD. E minha mãe ligou e conseguiu falar com o Sérgio, que normalmente nem ele atendia, conseguiu falar com o Sérgio. E aí marcamos... Que pra quem não conhece, é o vocalista, era o vocalista... Era o líder, né? Isso, Que e ela conseguiu marcar um teste isso, né? com ele. Foi Deus, porque ele nunca atendia, era sempre um assessor dele e tudo mais. E marcou um teste, e aí eu fui. Só que eu fui muito assim, acho que eu vou ter aula com ele, né? E tudo mais. Cheguei lá, e era uma época tão difícil, a gente não tinha carro. Aí a gente pediu para um diácono da igreja levar. E foi o diácono, o filho dele, meu pai, minha mãe. Aquela carreata. Chegamos lá, fiz o teste, e aí ele falou, tem agenda tal dia, você vai usar a roupa tal, tem assim. E eu me assustei. Só que foi uma grande mudança na minha vida, né? Então, no sentido musical, claro, aprendi muito com o coral, aprendi a amadurecer como pessoa, a conviver, aprendi a adorar o Senhor de uma forma diferente e aprendi também a me libertar dessas coisas que me bloqueavam emocionalmente. Que demais! E já fica esse recado para você, mulher, que às vezes você está impedindo o teu potencial dentro daquilo que é na verdade, era uma grande mentira, né, Paulo? Sim, porque sim. você é uma mulher linda, com uma beleza estonteante, mas que, de alguma maneira, o inimigo fragiliza as nossas emoções como mulher. Total. Até para nos tirar dos nossos propósitos. E a gente já começa que, às vezes, isso pode acontecer em qualquer idade. Você é uma mulher madura que ainda não encontrou esse teu lugar de paz, de estar em paz consigo mesmo. E a Paloma já trazendo esse assunto tão importante para nós mulheres. Porque a gente vai passar por várias fases, né? Depois a mulher vai passar pela maturidade, por envelhecer, pela menopausa. E aí é fundamental que a gente esteja resolvida com isso. E às vezes legal você trazer é esse muito assunto. mais fácil a gente se auto-sabotar e se anular. Então, no começo, eu aprendia isso. Eu me anulava, eu preferia não fazer, eu preferia não estar, porque eu tinha esse medo da comparação. Até o momento em que o Senhor falou comigo e falou, você precisa se libertar de tudo isso que te prende. Você é livre. E eu aprendi a ser livre no Senhor, louvando Ele. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Que lindo isso. E é louvando que Paloma Posse vai cantar agora pra gente aqui no Bispo Fé em Família, Perfume. Em silêncio me achei a ti e sem forças atraída sou ao chão. Dos meus olhos uma lágrima caiu como um bálsamo
espalha em devoção. O sentido de viver encontro aqui. Quando aos teus pés derramo o coração, cada gota do meu ser te dou. O perfume de minha alma, inteiramente o teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra enchê-lo mais de ti. Mesmo em prantos, eu consigo escutar a voz de um outro homem a me reprovar. Se soubesse quem está a te tocar, não a deixaria os teus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem desprezo no olhar. Perdoado, filho, está o teu pecado. Cada gota do meu ser te dou. O perfume de minha alma, inteiramente o teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. Inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. De ti, Senhor, mais de ti. Agora, Paloma, como é que foi sair desse lugar onde você estava ali na caverna, escondidinha, né? E quando Deus chama para fora e você começa a viralizar, fazer sucesso.
Hoje, 16 milhões de visualizações no YouTube através daquilo que você ama, que é a adoração. Como é que é ocupar esse lugar dentro da adoração no Brasil hoje, Paloma? Para mim é uma responsabilidade muito grande. Eu levo isso com muita responsabilidade. Respeito muito o altar de cada igreja que a gente vai ministrar, porque eu lembro de toda a trajetória que eu tive que viver para me libertar de todas essas amarras. Assim como essa canção que foi a Perfume, essa mulher derramou um vaso de alabastro, quebrou aquele vaso. E essa música ela marcou muito a minha trajetória, principalmente como uma cantora solo, né? Que foi um presente que Deus me deu através da vida do Sérgio, que Ele cedeu essa canção para mim. Porque chegou um ponto da minha vida que eu entendi que no meu caso eu não era aquela mulher, eu era o vaso. Ai, que então demais. eu precisava ser quebrada, porque existia um perfume que o Senhor estava gerando em mim desde dos meus pais, da história deles, da minha infância, da minha adolescência. Tudo isso que eu observava e não conseguia pôr para fora precisava sair. Amém. Então, é tua mãezinha que tá ali? É minha mãe que tá ali. Ai, que coisa minha mãe, linda. Cássia. Pode vir dar abraço na gente. Que o Bispo Fé e Família aqui, vem aqui. Vem cá, mãe. Ela é tímida, ela é muito tímida, olha lá. Vem, mãe. Mãe é uma cá. das coisas mais preciosas dessa vida. Linda. Olha o orgulho dela, olha que coisa. É intercessora. Tá morrendo de vergonha. Venha, mãe. Querida. Que prazer te receber aqui. Parabéns pela filha ungida. Ai, que lindo. Linda, te O céu amo. é bom, né? Foi a senhora que ligou. A senhora que acreditou no potencial da tua filha, né? Eu vou passar Junto pra com ela. o Papito. Junto com o Papito. Como é que é enxergar promessas na vida dos nossos filhos? Eu acho que é a partir do momento, no meu caso, do momento que eu entendi o meu papel como mãe. Qual que é a importância de nós mães sabermos como nós podemos gerar promessas dentro das nossas atitudes na vida dos nossos filhos? Confiando primeiro que a missão primordial para um pai e uma mãe é cuidar deles. Eu abri mão, parte da minha vida, eu abri mão de status, de palcos, A senhora canta. para poder ajudar a criação da minha filha, eu e meu esposo. Amém. Então a gente dividiu, acredito certo que eu estou vendo hoje os frutos, né, na vida dela. Então, em parte é entender o que Deus tem na sua vida e que Amém. isso não é só para você. Para você que tem filhos, você tem que entender que essa verdade do reino precisa ser semeada e longe das câmeras, longe somente no altar, é dentro de casa. E isso eu verdade. consegui pela graça de Deus. Tenho Essa conseguido. é a maior verdade. Porque, sabe, quando Deus chama Gideão, e a gente está meditando muito sobre a vida de Gideão, Deus fala para ele assim. Primeiro ele restaura a identidade, né? E fala, vai primeiro e liberta a tua casa. Começa lá, porque de lá vai vir a libertação. E quantas vezes as famílias estão esquecidas? É exatamente E quantas isso. vezes os filhos estão esquecidos? Os filhos estão abandonados, os filhos estão largados. É exato. E essa consciência de que muitas vezes, sim, como pais, a gente se sacrifica, sim. A gente deixa de brilhar, Sim. abre mão de oportunidades. Abre mão de um pedacinho da nossa, um pedação, né? Não um Isso, é pedacinho, verdade. não. Mas a recompensa, ela é maravilhosa. Criar servos de Deus, Porque né? aí a gente entende que a gente não semeia por um pedaço, ou um lugar, ou um local. É o reino. É verdade. O reino ganha quando nossos filhos encontram o seu papel e a sua experiência no Espírito Santo. E eles precisam de nós. Deus deu os pais para isso, Com para ensinar, certeza. para guiar. Então Pra a gente, formar. eu fiz aquele versículo fazer valer na minha vida. Eu ensinei o caminho em que a Paloma devesse andar. Aleluia! Amei conhecer a senhora. Obrigada, viu? Que demais. E é tão lindo esse versículo porque ele diz assim, ensina o caminho. E às vezes as pessoas acham assim, ensina o caminho
para que quando desviar ele saiba para onde voltar. Mas a Bíblia Sim. não diz isso, né? A Bíblia diz: ensina o caminho para que ele nunca se desvie, para que quando for grande ele não se desvie, porque não tem desvio, já sabe, é aquele caminho, vou andar por aquele caminho, Exatamente. já E conheço. E tem um detalhe nesse texto que, pelo comum, que a gente vai repetindo, a gente não se atenta. Tem uma palavrinha que é: ensina o teu filho no caminho. Isso faz toda a diferença, porque não é simplesmente você apontar o caminho, é vivendo o caminho e mostrando. É vivendo o jejum, a oração. Quantas vezes eu chegava da minha escola e minha mãe estava ouvindo um louvor antigo, ajoelhada na sala. Quantas vezes eu acordava de madrugada para ir beber uma água, meu pai estava ajoelhado orando. Então é ensinar vivendo no caminho. Aleluia. Isso faz diferença, isso enche o nosso alabastro desse perfume verdadeiro. Isso é demais. E isso é incrível. Outro dia eu estava ajoelhada, orando com meu esposo de mãos dadas e orando. E isso é demais. Quando nós abrimos os olhos, os 2 pequenos estavam ajoelhados também, Isso é lindo. orando. Isso é incrível, né? Isso é lindo. Não tem presente maior. Bom, claro que quem está com Paloma aqui, a gente quer ouvir você louvando, né? Vamos, bora. Cheiro das águas? Cheiro das águas. Vamos lá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá.
falar sobre lealdade, o braço direito da fidelidade. O casamento, ele pode ser comparado a uma casa, onde a base é Cristo, o alicerce firme que sustenta toda a estrutura, e sem ele qualquer construção está sujeita a rachaduras, a colapso. E a gente sabe que a fidelidade no casamento, ela é como as paredes, não é? E a coluna dessa casa. Mas hoje eu quero te lembrar sobre o reforço dessa coluna, que é a lealdade. Enquanto a fidelidade representa o compromisso de permanecer firme ou num acordo sério de relacionamento, a lealdade, ela vai muito além disso. Ela se traduz nas atitudes, no fortalecimento do compromisso diário, e ela é fundamental para que não tenha rachaduras. Efésios 5:25 diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E às vezes você pode falar, bom, o marido já tem sua missão, e a esposa? As esposas, Provérbios 31, escreve o seguinte: o coração do seu marido confia nela e ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Hoje eu quero que você descubra 10 maneiras de aplicar a lealdade no seu dia a dia, no seu casamento. Existem algumas maneiras tão essenciais, porque a base do respeito é a confiança. E quando se perde a confiança, se perde o respeito. E quando se perde o respeito, a admiração também vai por água abaixo. E aí, nesse ciclo de desconfiança, desrespeito e falta de admiração, é onde as famílias se desfazem e a casa cai, literalmente. Então, um primeiro pilar da lealdade é o sim, sim, não, não. É você sempre falar a verdade, por pior que ela seja. Dizer a verdade não é sinônimo de grosseria. É simplesmente saber a melhor maneira, da melhor forma, no melhor momento de expressar aquilo que é a verdade. Ela é essencial para que se construa nos seus melhores relacionamentos. Nessa aliança, a verdade, ela precisa ser sempre soberana. Não tenha o costume de mentir com quem você convive, porque mais cedo ou mais tarde vai ter a consequência da falta de respeito, porque a mentira não vai permanecer por muito tempo. Segunda maneira da gente praticar a lealdade são nas nossas ações. Ser fiel ao teu marido, à tua esposa, não é só na atração física. Envolve também aquilo que você escolhe se alimentar. O que você está colocando para dentro todos os dias? Quais são as ações mesmo de lealdade que você tem quando o teu marido ou a tua esposa não estão presentes? Quais são as brincadeiras que você participa? Será que você fica cobiçando a mulher alheia, o homem alheio, na ausência do teu marido, da tua esposa? Também ter uma postura séria quando não se está na presença de quem se ama, também é uma atitude de lealdade. Outra maneira muito importante de se demonstrar leal, tanto para os teus filhos quanto para o teu marido, é não prometa, porque se prometeu, você vai ter que cumprir. Quantas vezes meu filho fala, promete que você vai me levar no parquinho? Não vou prometer. Se der certo, nós vamos. Eu acho que nós vamos.
Porque a partir do momento que a gente promete, a gente vai ter que cumprir. E às vezes tem gente que tem o costume de prometer tudo. Eu prometo que a gente vai viajar, prometo que a gente vai para a praia, eu prometo que... Promete, vai cumprir? Então para de prometer. Só fale que vai fazer quando realmente isso for uma possibilidade concreta. Porque isso vai construindo no coração das pessoas que você ama um lugar de desconfiança. Em quarto lugar, a lealdade também é manifestada na defesa da pessoa. Em toda situação, é saber que você tem alguém do teu lado. Então, às vezes, numa reunião familiar, você escolhe aquele momento para começar a expor a pessoa que você convive, para começar, através de brincadeiras de mau gosto ou através de ironias, expor. Mas também fulano não se mexe. Comentário dessas maneiras é uma deslealdade. Não, se você, tudo bem, você pode desabafar, você pode abrir o teu coração com amigos fiéis, mas publicamente, aquele que é leal, aquela que é leal, não vai expor o seu companheiro de maneira pública. Em quinto lugar, é você não ser um acusador, uma acusadora que só aponta a falha, mas não participa da solução. É claro, você tem pontos cegos, eu tenho ponto cego, todos nós temos, mas para que a relação seja forte, não basta você apontar o ponto cego do outro. Você também precisa ajudar a participar da construção de um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento do teu amor, da tua companheira de maneira construtiva. A sexta maneira de você ser leal é valorizar quem você ama pelo que ele é. Não tem nada mais cruel do que você ficar comparando alguém que escolheu viver com você. As pessoas não são obrigadas a conviver conosco, elas escolhem andar conosco. E a comparação é uma verdadeira punhalada nas costas de quem ama. Por isso, seja leal e você vai colher lealdade também. Em sétimo lugar, quando nós somos leais, nós estabelecemos limites em todas as relações, fora dessa aliança. A lealdade deixa limites claros para o colega, para o companheiro de trabalho, para a família. Por quê? Porque todos sabem que eu tenho uma aliança de lealdade, que você tem uma aliança de lealdade. Outra característica da lealdade é o reconhecimento público. Sabe, a gente não precisa esperar a pessoa morrer para reconhecer o quanto ela nos torna uma pessoa melhor, quanto essa pessoa te torna a pessoa que você é. Então, falar com admiração diante dos amigos, diante dos familiares, reconhecer as qualidades, as conquistas, também fortalece o vínculo de lealdade, de confiança e de respeito mútuo um do outro. Não é bom quando alguém que nós amamos reconhece o nosso esforço de maneira pública, assim o faz também de maneira íntima? Sempre é importante o reconhecimento. Em nono lugar, é você estar presente. No dia difícil, às vezes você não precisa ter palavras. Aliás, quanto maior a dor, maior precisa ser o silêncio. Às vezes, só estar presente num dia difícil está falando muito, muito, muito mais do que você ficar falando uma série de coisas. Então, quando você vê que a pessoa que você ama está passando por uma situação de incompreensão, de perseguição ou de perda, qual é a certeza que o companheiro leal passa para o seu próximo? Eu estou com você, eu não largo a sua mão. Em décimo lugar,
você pode influenciar esse ambiente de desrespeito, de desconfiança, de suspeitas e transformar através da sua lealdade, através do seu testemunho de vida, num ambiente confiável e, portanto, um lugar de paz. Então, construa isso todos os dias, para que ali sim, tanto você quanto o seu companheiro possam ter o grande esconderijo da nossa vida, que é esse lugar que a gente pode chamar de lar. E em nome de Jesus, eu quero declarar que a tua casa não vai ser um lugar de guerra, a tua casa não vai ser um lugar de confusão, mas que a tua fidelidade a Deus e a tua lealdade na tua aliança vai transformar esse ambiente, em nome de Jesus, num lugar de paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. De volta no Bispo Fé em Família. Gente, agora eu vou conversar com ele, que é um jornalista que eu admiro e acompanho há tantos anos, e eu estou tendo o prazer de receber aqui no Bispo Fé em Família, ele nas redações, no YouTube. Olha, são milhões de visualizações nas redes sociais, mas ele tem uma história com o jornalismo de muitos anos, desde o portal UOL, onde ele esteve lá por mais de 9 anos, né, como colunista, também apresentador do programa Ups. Ele é uma referência no jornalismo de TV e mídia, com uma trajetória que inspira a nós, profissionais da comunicação. Feltrin, que prazer receber você aqui no Sua Fé em Família. Prazer, eu aqui, a gente se conhece tanto tempo só de conversar, né? Primeira vez que te vejo pessoalmente. Obrigado pelo convite. Também, primeira vez que eu estou pessoalmente com você. E vou te contar uma curiosidade. A primeira nota que fizeram sobre mim, positiva. Teu casamento. Foi você que fez, Feltrin. Eu que dei no jornal Folha da Tarde, acho. Não, no UOL. No UOL, foi já Na no verdade UOL. era Folha Online e UOL. Era a Folha da Tarde Online UOL. A primeira nota... E foi quando você começou a namorar, o Douglas? Foi quando eu comecei a namorar. Tô até com a memória boa, hein, Feltrin? Tô ficando gaga ainda, não. Ai. E aí foi então que eu conheci. Nossa, quem é o Feltrin? E aí comecei a acompanhar o teu trabalho, e um trabalho tão importante. Obrigado. Que você faz essa análise crítica, sempre indo na contramão dos outros jornalistas. Como é que você se apaixonou pelo meio de comunicação, Feltrin? Olha, Bispo, eu era músico, né? Eu era músico, fui professor do Estado e eu acabei virando por acaso jornalista, porque eu não fiz jornalismo, né? A Folha também nunca reconheceu, e aí eu fiz um curso de trainee, entrei na Folha e virei repórter. E como era um caderno mini, né? Chamava Folha ABCD, que eram os regionais, eu tinha ali. Era uma mini folha, então lá eu aprendi a fazer esporte, polícia. Minha origem é repórter policial, né? É o que eu gosto de investigar, política também. Por isso que você tem tanto do investigativo no teu trabalho, né? Eu sempre, Bispa, gostei de investigar e ouvir os dois lados da história, porque senão você fica uma pessoa muito parcial. Eu não gosto muito de ficar dando opinião, sabe? Exceto quando eu vejo alguma coisa que vale a pena. Política, por exemplo. Por isso que você gosta tanto de música. Você era músico. O que você toca, Feltrin? Toco piano. Eu comecei com 5 anos, porque minha mãe era concertista e ela não deixava eu sair na rua se eu não tocasse 1 hora por dia. Que lindo! E minha mãe tocava na igreja, né? Eu fui criado assistindo 4, 5 missas por dia, por noite. E aí eu comecei com 5 anos. Eu começo a me alfabetizar pela música, né? Porque com 4 anos ela começa a me ensinar a fazer a partitura, né? Então, quando eu entrei... 4 anos só? Fazer a bolinha, né? As Sim. bolinhas, eu adorava fazer aquilo. E daí eu entro com 5 no primário e eu não sabia, vamos por o A, E, O, U, mas eu sabia Dó, Ré, Mi, Lá, só sabia a sílaba. E aí eu adorei isso e logo depois, com 6 anos, o primeiro livro meu foi a Bíblia.
Que bênção. E aí eu li a Bíblia inteira dos 6 aos 10 anos. Foi o único livro que eu li entre 6 e 10 anos. Era meu livro de cabeceira. Só que eu li ao contrário. Eu li do Apocalipse para trás. Era uma criança esquisita. Por isso que eu não acredito muito no ser humano. Né? Que um livro tão complexo, Apocalipse, uma criança de 6 anos. Até os 10, né? Até os 10. Mas os 6 eu lia e ficava impressionada, porque desde criança não quero ser pessimista, mas desde criança eu acho que eu ia viver o fim do mundo. Não sei se foi por ler o Apocalipse, mas Por eu achei compreender, né? é assustador, né, o que está acontecendo. Você faz uma análise social ampla, né, Feltrin? E você acaba acompanhando dentro do contexto, acho que você traz um contraponto importante daquilo que é o comportamento social, que reflete muito daquilo o que as pessoas estão internalizando no seu dia a dia. Né? Se afastaram, se distanciaram tanto da Bíblia, estão se aproximando tanto de outros princípios. Isso está refletido nos comportamentos que você se tornou um grande observador até do comportamento social. Você gosta disso, Feltrin? Adoro, eu estudo religião, né? Por causa da Bíblia, eu acabei estudando religiões desde os 10 anos de idade. Eu não só... Porque assim, eu era católico quando era criança. Mas o meu melhor amigo era batista. E ele tinha a escolinha batista em julho e dezembro. E graças a Deus minha mãe nunca me reprimiu, falou nada. Então eu sempre fui em todas as igrejas presbiterianas, na Renascer, eu vi vários cultos. Eu me apaixonei por religião, porque eu acho que se não tivesse religião, isso aqui já teria acabado. Era barbárie. Muita gente fala, é o ópio do povo. Gente, é o que salva a humanidade. Porque cria freios morais, as pessoas desenvolvem coisas melhores dentro dela, porque eu acho que sem religião isso aqui não existia mais. Eu concordo. Tanto que quando a Bíblia diz que nós somos o sal e a luz, é exatamente o que o Evangelho traz para a vida do ser humano. Luz, porque faz com que a gente enxergue a vida e o próximo sobre outra perspectiva, que é o poder do perdão, né? Difícil, né? O maior desafio do Evangelho Perdoar. é perdoar. É o maior de todos, sem dúvida, para mim, sem dúvida nenhuma, né? E ser sal é quando você vai conservar o que é bom. Na terra. Na terra. Porque às vezes as pessoas acham que o bom, principalmente na nossa sociedade latina, não é só no Brasil, não. O bom é o tonto, né? Que é sempre o esperto, é o que se dá bem, né? Exatamente. Mas o bom, na verdade, você paga um preço muito maior para você ser do bem. Porque é muito mais fácil você ser do mal. Muito mais fácil alguém te xinga, você xinga. Alguém berra, você berra. Bateu, tomou. Agora alguém te xinga. E aí entra, sim, o princípio da Bíblia. Da outra face. Erai-vos, mas não pequeis. Posso perguntar uma coisa? Sempre Claro. gosto. Você quer me entrevistar, né? Quero. Fica à vontade. Você acha que se uma pessoa ela é boa, caridosa, bondosa, maravilhosa, você acha que ela vai, que é certeza que ela vai ter uma boa vida aqui na Terra? Se é certeza? É. Não. Você acha que ela pode ter uma boa morte, pelo menos? Ela vai ter uma boa morte, mas a Bíblia ela deixa claro que nós não somos redimidos pelas nossas boas obras. Porque tem que ser feita a caridade sem olhar para trás, né? Dane-se. Exatamente. E também porque precisa haver a salvação, né? O que nos garante uma vida eterna não são as nossas boas obras, porque às vezes a pessoa tem a prática de algumas boas obras sociais, por exemplo, mas ela não tem uma prática do amor ao próximo. Mesmo se tiver um amor ao próximo. Exatamente. O que eu creio muito, Feltrin, é que quando a palavra de Deus diz, de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem plantar ele vai colher, a colheita ela acontece não na esfera daquilo que o ser humano nos avalia. Mundo material? No mundo material, mas ela acontece numa esfera espiritual. Então você vê hoje grandes ricos miseráveis, porque Pessoas bondosas que sofrem absurdamente. muitas vezes, né? Mas a dor dentro da perspectiva de redenção, a dor ela pode ser redentora se ela gerar em você um fruto de vida. Um fruto de vida eterna, porque foi a dor que redimiu a humanidade, né? Foi um sacrifício na cruz. Eu acredito muito no poder dos nossos sacrifícios pessoais, por aquilo que a gente acredita.
Hoje mesmo aqui no programa eu vi uma mãe dizendo: abri mão da minha vida, me sacrifiquei, hoje a filha dela colhe esse fruto. Mas houve ali uma renúncia por aquilo que ela acredita que é a família. Eu acho que as pessoas perderam a resiliência e perderam a fé naquilo que são os nossos sacrifícios diários. As pessoas não acreditam mais. Mas, por exemplo, Jesus morreu na cruz para salvar todos nós, certo? Sim. Olha o que ficou aqui na Terra. Adiantou ele morrer com tanta droga que tem aqui na Terra, com tanta gente ruim? É isso que eu me pergunto, porque fala assim, ele redimiu a humanidade, mas a humanidade é um lixo. É isso que eu fico questionando de tanto ler a Bíblia, sabe? Mas é porque a humanidade, algo que Deus nos deu, na formação é o livre-arbítrio, né? Cada um vai ter sua chance de virar as costas ou não. Hoje, quantas pessoas você viu, né, Feltrin? Você vê quantas pessoas hoje estão conectadas genuinamente com Deus? Poucas pessoas. E essa desconexão das pessoas com Deus é que faz com que gere a maldade humana. Porque quando Jesus pega ali diante de uma mulher prostituta, e ele, quer dizer, pela lei, na época... Não ia nem tocá-la. E ela foi pega em flagrante adultério. Quer dizer, flagrante até hoje, você como um jornalista policial sabe o peso de uma pessoa pega em flagrante. Naquele tempo, né? Sim, hoje... Hoje nem tanto. Mas, enfim, ela é trazida a Jesus. E ali Jesus pratica, então, o quê? A sabedoria, o poder da sabedoria, o poder do perdão. Ali está um resumo do evangelho incrível nessa passagem. O poder da sua autoconsciência, que é o que fala depois, Paulo fala, para você participar da mesa do Senhor, que é o cálice, o vinho, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ninguém mais se autoexamina, né? Mas Paulo também fala, né? Por que eu faço o mal que eu não quero e o bem que eu quero eu não consigo? Exatamente, ele fala isso. A divisão do ser humano. A divisão do ser humano. Mas o que é isso? Isso é uma autoconsciência, né? Porque ele tendo essa consciência, ele ainda... O que seríamos de nós sem as cartas de Paulo? São as minhas preferidas. Eu vou chegar no céu, vou falar, Paulo... Gosto de Eclesiastes muito. Eu amo Romanos, são as melhores... Eu vou ter que agradecer ele pelas cartas, né? E o que acontece? Ali Jesus fala então o quê? Não, ele fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Automaticamente ele gera uma autorreflexão em todos que estão ali. E por fim, ele fala para a mulher, vá e não peques mais. Não peques mais. É possível você não pecar? Não. Mas ele fala naquela área específica, né? Então, quando nós nos aproximamos, porque todo mundo ali parou para ouvir o que Jesus tinha a dizer. As pessoas não querem mais parar para ouvir a Deus. Elas querem ouvir os seus próprios interesses. Então, quando você para ouvir o que Jesus tem a dizer, Jesus diz aquilo que é a mensagem do Evangelho. Antes de você tacar uma pedra, olha para você primeiro. Será que somos tão perfeitos assim para julgar o próximo? Mas olha, hoje a internet é exatamente o contrário. É o tribunal da Inquisição, a internet moderno. É o contrário, exatamente isso que você falou. Porque as pessoas ficam ali entorpecidas pelos algoritmos, mas esquecem de desligar um pouquinho, ouvir uma boa música, ler a Bíblia, sair daquele ambiente. Largar o celular em casa 1 hora por dia já ajuda, né? E ter uma conexão com tudo isso. Então, o que acontece? A humanidade está se distanciando cada vez mais do seu Criador. E essa desconexão vai gerar toda a sorte das mazelas sociais que a gente está vivendo. Porque as pessoas que têm, e eu convivo com isso todos os dias, né, Feltrin? Olha uma marcha para Jesus. Quantas pessoas participam? São pessoas que, de alguma maneira, foram impactadas com essa bondade, esse amor. Eu lembro que eu fui ver Hillsong em outubro de 2019, eu escrevi até um texto. Porque assim, eu vou em vários shows, eu sou músico, né? E eu fiquei impressionado, até escrevi um texto que falava assim que aquele público que estava lá não é um público que a gente percebe no Brasil. Porque assim, eu não vi um papel no chão, eu não vi uma pessoa tomando cerveja, eu não vi ninguém usando droga, absolutamente nada, não teve nenhuma briga. Que é exatamente o contrário do que você vê num outro show. Então eu falei assim, alguma coisa esse tipo de música causa nas pessoas, né? Para atrair esse tipo de gente. Exatamente. E aí que entra essa conexão. Então, sim, a salvação de Jesus Cristo, ela gera frutos interiores até hoje. E que vão ser manifestados nos nossos comportamentos.
Mas imagina se não houvesse o sacrifício de Jesus Cristo, que ponto que nós teríamos, né? Então, o pouco que está conservado pela luz daquilo que é a redenção divina. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, né? Também de tudo que eu leio, eu estudo. Porque o ser humano por si só, sem o espiritual, nós todos... Até que o espiritual é uma porcaria. Né? Não é uma porcaria. É, sim. Eu ainda que trabalho com jornalismo, eu vejo muita maldade, muita injustiça. Eu acabei, acho que no meu trabalho, eu comecei a ficar desesperado de ver as pessoas sendo ou acusadas mentirosamente, ou sendo vítimas de golpe, uma coisa que hoje eu fico horrorizado, né? As pessoas, não sei se você sabe, Bispa, mas, por exemplo, desde 1954, quando começa as estatísticas da polícia, todo mês, sem exceção, alguém cai no golpe do bilhete premiado, só no viaduto do chá. E daí você fica pensando, isso é ganância, tanto de quem faz como de quem cai no negócio. Então, hoje as pessoas com a internet, elas querem, você estava falando, né? Clique, reação da dopamina, é tudo ego, né? As pessoas... Inclusive, um médico amigo meu falou que está tendo uma epidemia de lesões cervicais e tanto você fica... E isso vai... tira a pessoa do espírito e joga ela no ego. Mas voltando um pouquinho para a sua trajetória, porque a gente poderia fazer um podcast aqui, o Feltrin, que eu vi que a conversa é profunda. Feltrin, você cobriu eventos históricos, né, como 11 de setembro, como tantos acontecimentos da história da humanidade, mas qual mais te marcou como jornalista? Acho que foi quando eu descobri uma fraude na linha Lilás do metrô aqui em São Paulo, em 2010. Eu recebi minhas fontes, né? Eu já cobri a administração pública e eu recebi o resultado da licitação em abril e guardei, gravei um vídeo, registrei em cartório e guardei no cofre da Folha. E aí, em outubro de 2010, 6 meses depois, saiu o resultado. E era exatamente o que eu tinha, mas não era só o resultado que eu tinha. A folha que eu tinha era a folha que o governo distribuiu. E era 4,5 bilhões de reais, né? Meu Deus! E isso gerou para mim um monte de problema, porque eu passei a ser acusado de ter fraudado de ter fraudado as coisas para acusar o metrô. Ah, claro. Mas foi bom para mim, porque assim, eu consegui... Isso foi 4 anos antes da Lava Jato, né? E aí eu tive que enfrentar 15 empreiteiras, por isso que eu falo que eu sou cascudo, né? Então hoje, quando um caso menor assim, eu vou falar, pode ser, se eu enfrentei 15 empreiteiras, eu tô qualquer coisa. E os ataques do PCC também, em 2006, foram horríveis, né? Eu não sei se você estava aqui no Brasil ainda, foi... Sim, e você que fez toda essa Eu era cobertura? editor-chefe da Folha.com. Eu não deixava ninguém sair, eu mesmo ia fazer, né? Porque não deixar repórter sair, né? Por não colocar em risco a tua equipe. E o que você constatou com o crime organizado no Brasil tem crescido a cada ano, né, Feltrin? Olha, vou falar uma coisa que vai te assustar, e eu ouvi isso de um político. A gente está em guerra civil. O Brasil está em guerra civil por causa do crime organizado. Então a gente tem aí 400 mil pessoas presas. Esses são os de menor grau, né, no Brasil, e o PCC se alimenta disso, dessas pessoas que estão presas. Aí um político falou para mim, não, a gente tinha que soltar esses 400 mil, que são apenas pequenos delitos de vender droga ali na biqueira, e isso resolvia. Eu falei, o senhor acha que se você soltar os 400 mil e ele vai voltar para a biqueira, você acha que a facção não vai voltar a tirar o dinheiro dele? Então eu fico assustado porque hoje a gente tem um Estado meio dividido mesmo. A gente fica falando esquerda, direita, não sei o quê, mas é crime organizado e crime desorganizado. Então isso que eu fico assustado para onde... Com esse cenário para onde a gente está. Porque não tem em outro país, assim, tirando as grandes ditaduras, não tem tanto... Por isso que eu fico assustado, né? A criminalidade que tem, ela é hoje mais organizada até que o Estado. Exatamente. Infelizmente, você conhece isso profundamente para poder fazer essa declaração, né? É assustador, porque você vê, eles cooptam, às vezes a família não tem nada a ver com o criminoso, mas a família tem que pagar para o cara continuar vivo. E eu não vejo, nem nesse governo, nem em outro,
nenhuma capacidade de modificar isso. Por isso que eu vou ficando meio, sabe, niilista, desanimado, porque você vê que não é só desonestidade pública, né? É porque foi sendo feito um trabalho muito estruturado, muito estrutural, muito na base, se alimentando daquilo que é a nossa deficiência social, né? Que é a falta de educação. Ponto, né? Educação, a base de tudo, que não tem nada no Brasil. Você vê quanto um professor ganha no Brasil. Então, aquela profissão é desprezada. Eu fui professor de Estado em caráter excepcional, é uma vergonha, né? O que o professor ganha. Tem categorias aqui no Brasil que seria a base de tudo. E daí ficam inventando, por exemplo, colocar ideologia para uma criança de 8 anos. O que você pensa sobre isso, Feltrinho? Eu odeio isso. Eu estudei ciências sociais, né? Eu estudei numa escola muito de esquerda, a Fundação Santo André, e ainda mais num curso que é extremamente de esquerda. Eu fui pegando horror, porque você percebe que é tudo hipocrisia. Então a pessoa fala assim, não, vamos acabar com a corrupção. Depois, quando toma o poder, é igualzinho, né? E assim, essa questão de você enfiar na cabeça da criança que ela tem que pensar desse jeito, que é o pensamento marxista, faça-me favor, né? Você tem que dar a educação para a criança escolher o que ela quer. Se ela quer ser de direita, se ela quer ser de esquerda, se ela quer ser isentona, não é da conta de ninguém. Quem tem que escolher, por exemplo, religião, sexualidade, essas coisas, quem tem que ensinar é a criança, ela tem que decidir. E quem decide, quem vai ajudar ela a decidir é a família. Concordo 100%. Você não vai entrar na escola para um professor falar assim, não, você tem que pensar no proletariado. Né? Cara, você vai Ensina ensinar a ler e Marx. escrever. Não, vai ensinar Marx, às vezes, para as crianças. O que tem de analfabeto no Brasil, Feltrinho? As crianças saem hoje da escola sem saber. Você, às vezes, aqui vai fazer um processo seletivo de um jornalista formado e a carta Meu Deus. tem erros de português básico, de pontuação. Quer dizer, a qualidade do ensino está totalmente comprometida, infelizmente. Eu venho de família de professor, minha mãe era professora, e aí você fica olhando como o país despreza professor. E o pior, assim, que boa parte dos professores já saem doutrinados também pelo marxismo. Por tudo. Daí você fica falando assim, poxa, a criança falando de mais-valia absoluta, relativa, guerra do proletariado, faça-me favor, vai ensinar caminho suave, vai aprender música, né? Vai estudar história do Egito. História da humanidade. Da humanidade. Por exemplo, não tem ensino sobre África no ensino médio, nem no ensino hoje. Você não sabe nada sobre a África. Então, daí você vê um presidente, por exemplo, eu que estudo Oriente Médio que nem um louco, porque eu amo, por exemplo, daí eu vejo um presidente ficar falando que ele, vou falar mesmo, tá? Pode falar. É o presidente que quer dar o plano para salvar a Palestina. Tem 14 guerras agora na África, tem só 54 países. Mas a África não dá cartaz para ele, mas falar de judeus dá. Entende? Infelizmente tem os interesses. E é por isso que aqueles que estão cheios do bem, da luz, como eu conheço vários projetos sociais que estão presentes na África, como nós estamos presentes na África, que realmente estamos em contato com a realidade diária lá, que se alimenta muito também da vulnerabilidade das crianças, das mulheres, e até da miséria. Tem muita gente que se alimenta disso. É nesse lugar que a gente precisa estar interferindo e também aqui no nosso país, levando, porque a Bíblia, ela vem acompanhada de ensino e de educação. A Bíblia, ela tem muitas comunidades que só de receber a Bíblia, ali a pessoa aprende a ler, a escrever e aos princípios sociais. Eu aprendi a ler bem lendo a Bíblia, porque assim, é um livro atemporal. Eu gosto de ler outras coisas também. Sim, eu também. Mas é uma coisa que você, pelo menos, faz bem para você. Faz bem e traz essa consciência da comunidade, do próximo, do devolver. Moral também. E essa consciência moral. Agora, Feltrinho, você agora tem se dedicado mais, né? Você é um jornalista profundo e às vezes as pessoas não conhecem tanto o teu trabalho, eu que conheço ao longo dos anos, e agora acompanham muito você fazendo a cobertura de alguns casos polêmicos dos famosos. Tem o portal Ups, né? O canal no YouTube também, que está com grandes visualizações, que é o Feltrinho Oficial, onde ali o Feltrinho conta tudo. Agora vai chegar a 500 mil, tá faltando 10 mil. Olha lá, já está faltando 10 mil, vai chegar a 500 mil, parabéns. Feltrinho, por que você tem se dedicado aí a revelar a
tua visão dentro dessas histórias que causam tanto interesse, tanta polêmica aí na sociedade? Vamos falar que é mentira, faz mal, mas assim, é porque eu não tolero injustiça. Eu não cubro vida de famoso, eu não quero saber da vida pessoal, se o cara usa droga, se ele saiu com outra mulher, eu nunca dei isso. Tá. Assim, dava uma outra coisinha, brincadeira, a pessoa deu escândalo no hotel, enfim. Tá. Mas nunca foi da minha conta. Agora, quando a gente chega num ponto que você vê uma pessoa ser massacrada, que eu fiz, por exemplo, o caso Dani Calabresa acusando o Márcio Smelling, 8 mulheres acusando um diretor da Globo de ser assediador. Quem vai duvidar disso? Ninguém. Ninguém, porque eu cubro a Globo há 27 anos e aquilo é uma, sabe, Gomorra, vamos dizer assim. Não, pior que é mesmo. Pode falar. Não, é Sodoma, Gomorra, levado ao quadrado, sempre foi. Daí eu também acreditei nisso, só que como eu estava lá há muito tempo, as pessoas começaram a me dar informação, olha, não é bem assim, não sei o quê. E daí eu vou ficando horrorizado porque eu percebo que eram 8 mulheres, mais advogada, mentindo para acabar com a carreira do cara. E aí vai fazer 5 anos que eu estou levando, sabe, eu fui processado por elas, né, como assim, você é misógino, você está fazendo violência psicológica contra nós. Não, eu estou mostrando que você é mentirosa. É verdade. E agora o caso na Hickman e do Alexandre Corrêa. Que está dando muita polêmica, né? Qual que é o teu olhar como mentira. Um bom investigador, Feltrin? Tudo mentira dela. Tudo mentira. Eu não Tudo acredito mentira? em nada dela. Nada, e assim, eu tenho provas materiais, né? Em dezembro vai fazer 13 meses agora. Dia 11 faz 13 meses. 14. Eu recebo as informações que tinha, ela foi na Record, fez aquele drama. E depois ela fala, eu não sei de nada, eu só soube agora que fui roubada. E aí eu começo a conseguir depoimentos de testemunhas, porque eu conheço na Hickman, o Alexandre Corrêa. Quantos anos? Mais de 25, mas você nunca foi íntimo. Mas acompanha o trabalho. Sabia das histórias da família, dos dois, meio doidão, etc., mas assim, não é da minha conta. E daí, quando ela começa a acusar ele e vai na TV fazer aquilo lá, todo mundo acreditou. E aí eu começo a pegar documentos do processo e eu vejo que em 2017 ela já sabia de tudo. E aí eu falo assim, o que é isso? 2017. Então, Feltrin, você pega toda essa tua bagagem jornalística, toda essa tua experiência investigativa, toda essa tua formação intelectual, dentro daquilo que é a curiosidade humana, para colocar aí um alerta de que a gente... Pessoas mentem. O ser humano é ruim. E a gente tem hoje uma coisa muito grave, que assim, a Lei Maria da Penha é uma coisa extremamente útil que salvou milhares de mulheres entre 2006 até 2017. A partir de 2017, com essa chegada do movimento Me Too, houve uma mudança e hoje a gente vê uma quantidade enorme de falsas acusações. Então você não pode, porque assim, por exemplo, você falou a história de não pensar nos pobres, né? Hoje a Lei Maria da Penha, o Ministério das Mulheres, ele se dedica à mulher branca de classe média. Não fizeram nenhum projeto assim, vamos proteger a mulher preta, pobre, da periferia, que apanha do marido, ela tem que sair de lá com os filhos dela. Ela não tem educação, então vamos criar locais que vamos proteger ela, botar a polícia na porta, dar uma educação para ela, né? Que ela possa levar até o cachorro dela, porque assim, a rica, ela foi agredida ou acusou o marido, ela vai para casa da amiga ou vai para Paris. A pobre já não tem onde ir. E eu não vejo no país nenhum cuidado com essas mulheres. Com abrigo com essas mulheres, né? Eu acredito que, assim, as leis, elas já são uma conquista muito grande da causa. Porque, inclusive, um dado muito preocupante, dentro das mulheres agredidas, a grande maioria são evangélicas. Que coisa interessante, eu não sabia disso. E isso é muito triste, até por causa da religião. Mas já é uma conquista muito grande, as leis. Mas tem muito mais a ser feito ainda. Então, toda conquista é importante, mas ela é feita exatamente por mulheres que sentem essa dor e que a gente possa continuar promovendo. E eu fico muito feliz, Feltrin, de te receber aqui. Obrigado. Obrigada de aceitar o meu convite. O Feltrin também é um grande admirador da música gospel. Da Renascer Praise. Do Renascer Praise. Conhece todos, acompanha e também devia fazer um canal sobre música. Eu abri agora um de religião. Ah, é? Músicas e mistérios, que
Só Religião em de geral. músicas? Não, só religião. Religião em Tudo geral. que eu estudei na vida. Tá, que legal. Mas boa, não pode tocar no YouTube, né? Se você toca, Ah, eles derrubam, derruba. né? Vocês podem, né? Nós podemos só Eu sou renascer espírita. praise. Não, mas se você Alguma tocar coisinha música com mais de 70 outra, anos, pode. Exatamente. Obrigado, Bispo. Mas é um profundo conhecedor de música cristã também e sempre manda algumas dicas importantes. Eu quero agradecer e você pode acompanhar e conhecer mais o trabalho dele aí no Feltrinho Oficial. Volte mais vezes, Feltrinho. Pode ser convidado. Vontade, a casa é tua, viu? Obrigado. Prazer enorme te receber, te conhecer pessoalmente. Também. Tá ótimo. Gente, agora a gente vai continuar falando com ele, que eu amo receber aqui no Sua Fé em Família, que é o Dr. Bactéria. Eu aprendo tanto com ele. Ai, meu Deus do céu. Eu adoro receber ele. Doutor Bactéria, aqui no Sua Fé em Família. É um prazer para você falar. Hora de se livrar das bactérias e chama uma bactéria. Chama a bactéria. Não está batendo a coisa aqui. Ai, ai, ai. Mas existem as bactérias do bem E as as bactérias do mal. Porque Isso. as do mal, elas são muito fedidas, doutor Bactéria. Gente, eu acho que bactérias, sinceramente, eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, que quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu prefiro as bactérias. Ai, meu Deus. Depois dessa conversa com o Feltrinho, acho que ele vai te Nossa. dar razão. Agora eu prefiro mais ainda. Sabe por quê? Porque o ser humano pode mudar. Ele pode nascer bom e virar ruim. A bactéria não. Nasceu boa é boa. Ela nasceu do bem. Até o final da vida. Nasceu patogênica, que causa doença, vai ser patogênico, Não o tem filho vai dúvida. ser. Então, Tudo melhor as certinho. bactérias. Elas não mudam, gente, não mudam. Elas vão ficar sempre. Você aqui. sabe com quem você está lidando. Sabe com quem está lidando e o que tem que fazer para evitá-las. Evitá-las. E aí, quando você evita, elas desaparecem. A bactéria não dá golpe. Não, olha que maravilha. Não dá golpe. Agora, doutor Bactéria, o verão da virose. Tivemos aí recentemente, né? Por que tanta virose no verão? Me explica isso. Tem várias coisas, né? O pessoal está pintando, agora está na China, estão falando, né? O metapneumocócico, né? Que vai isso daqui. Gente, isso daqui é um vírus que causa resfriado. Já existia desde há mais de 30, 40 anos. Já Não existia. acredito. Vírus que causa resfriado. O Brasil tem esse vírus aqui. De né? jeito. Então é coisa mais para alarmar a população, para criar sensacionalismo. E olha, não se preocupe que mesmo, não é esse, tá? Mas mesmo que apareça um vírus perigosíssimo, com problema, esse negócio todo. Gente, sempre a guerra, um lado ruim, a guerra é que mata pessoas, esse negócio. O lado bom da guerra é que a parte tecnológica evolui muito. Então, nós tivemos uma guerra grande quando? Na pandemia. Sim. Né? 2020, tivemos essa guerra grande. Então, o nosso parque que fabrica vacinas, por exemplo, evoluiu muito. Tá? Então, mesmo que tenha um vírus que nunca ninguém viu, vai matar o mundo, não vai nada, daqui menos de 4, 5 anos, né? Muito menos, 4, 5 meses. O pessoal já conseguiu fazer vacinas. Olha, então, o nosso parque tecnológico já está bem. O que as pessoas precisam aprender é uma coisa fundamental. Existe vacina, existe a doença, se vacina. Ótimo. Se vacina. Para com esse sem a cor. negacionismo. Gente, é um absurdo você fazer negacionismo. Bactéria não tem partido. Bactéria não tem cor. Bactéria não tem religião, bactéria não tem... Gente, bactéria, o vírus, não tem nada disso. Então, a única coisa, eu acho que a vacina não é uma obrigação. O pessoal fala obrigação, não sei o que, tal. Vacina não é obrigação. Vacina é direito que as pessoas têm de não ficarem doentes. Tá? Tem cientista que se matou, se arrebentou para desenvolver uma coisa que vai evitar que você fique doente e você não usa. Isso é um absurdo, gente. Quando a gente fala, sabe, de doenças que estão acontecendo, tudo isso... É um tapa na cara dos infectologistas, eu estou dentro deles. Né? Quando fala aqui que no Brasil, por exemplo, já está se prevendo uma quantidade de mortes por dengue absurda. E já existe a vacina contra a dengue. Toma a vacina. Vamos tomar. É que hoje em dia precisa importar essa vacina, precisa ter mais vacina, precisa comprar mais dessas vacinas para a população ter. Tá? Então é um absurdo, gente, que com uma coisa que poderia se prevenir, ainda as pessoas estão morrendo. Você está se prevendo uma quantidade enorme. Ao invés de prever um estoque de vacina para vacinar. Tapa na cara dos infectologistas. Eu imagino que não deve fazer assim. Mas eu acredito muito, e o doutor Bactéria concorda, já ouvi dele aqui no Sua Fé em Família,
que a saúde e a higiene começa dentro da tua casa. Não é, doutor? Você está perfeita. Como Eu tudo tô uma que você boa fala. aluna, doutor. Tô aprendendo tudo com o doutor Bactéria. Agora nós tivemos uma entrevista que ela foi entrevistada. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou ficar daquele lado e ela vai ser a doutora Bispococos. Isso, Fecocos. Fecocos combina, né? Bacilos. Então ela já é uma doutora bactéria também disso, né? Que é engraçado que... sem coincidir a sua família anteriormente, eu garanto que a sua avó mantinha a sua casa um brinco. Um brinco. Um brinco. Existia esse monte de produto de limpeza que tem? Imagina, minha Não existia. avózinha mineira. Existia. E por quê? Não, hoje em dia você tem um produto que é para limpeza verde, outro, um produto para limpeza azul. A dona de casa chega para comprar um desinfetante, ela pega o frasco, fazer igual a dona de casa. Ela chega, abre o frasco, cheira. É bom. Esse é bom. Esse é bom porque é jasmim, é lavanda. Né? Gente, bactéria não tem nariz. Bactéria não tem nariz. Então, limpeza não tem cheiro. Né? Não tem cheiro. Então, as pessoas foram se acostumando a usar uma série de produtos de limpeza e guardar, muitas vezes erradamente. Muito possível a crianças e animais entrarem em contato. Por isso que está aumentando muito os índices de intoxicação por produtos. E a gente esquece produtos de base. Né? Gente, detergente, bicarbonato, vinagre, você limpa a tua casa inteirinha. Presta atenção, detergente, bicarbonato e vinagre. Limpa a tua casa inteira. Você vai limpar a tua casa inteira e vai economizar. E vai ajudar a não poluir o planeta, porque é cheiro para todo lado, é uma poluição sem fim. Né? Contaminado, tudo, e está esquecendo do básico. Às vezes vai no supermercado, eu vou com dinheiro, não dá nada. É claro, você gasta com um monte de porcaria que você não precisa. Mas hoje, o Dr. Bactéria vai te ensinar a cuidar da tua casa com o básico e eficiente. Isso, tá aqui. Então, primeira coisa, desinfetante. Vou falar em desinfetante. Não precisa desinfetar a tua casa. Gente, não é necessário desinfetar a tua casa. Tu não mora num hospital, tu não mora numa UTI. Tá? Você não quer... mas eu quero matar a bactéria. Para que tu quer matar a bactéria na tua casa? O que eles fizeram para você? Nada, né? Por que você odeia elas tanto? Por que você odeia elas tanto? Não, mas ela pode dar doença. Quem falou que você tem bactéria que dá doença na tua casa? Mas o hospital desinfeta. Lá tem pessoas doentes. Se na minha casa tiver um doente, você manda para o hospital. Vai no hospital para ficar... Resolveu. Isso. Né? Então, em casa, a chance de eu ter uma bactéria que causa doença é baixa, doutor? É totalmente baixa. Mas na época do Covid, tudo bem, na época do Covid, a pessoa ficava isolada, então você tem que desinfetar o quarto dele, não o resto da casa. Né? E a pessoa ainda gosta de dar de química louca. Né? Pega o balde, coloca água sanitária, vinagre, remédio para caspa. Quase morre intoxicada. Remédio para calo, mistura tudo aquilo, fecha a janela que é para a bactéria não escapar. A bactéria escapar, tem que deixar ela presa no banheiro. Esse negócio, morre por sufocamento. Quem morre é ela. Que vai intoxicação, que libera um gás. O cloro da água sanitária, ele reage com água e forma um ácido chamado ácido hipocloroso. É forte aqui. Que cai na sua máquina de lavar, na tua geladeira. Por isso que a tua geladeira está cheia de ponto de ferrugem. Ela que fez, sem precisar, dá dermatite na tua mão, dá dermatite nos animaizinhos. Traz o veterinário aqui, pergunta para ele. Eu tive um cachorro que eu passava tanto, não era lisoforme, eu usava aquele outro, água mais sanitária. Forte ainda, e que ele teve dermatite. Da dermatite, isso daqui descama a patinha deles. Qualquer veterinário que você trouxer para aqui, ele vai falar, não me usa água sanitária na tua casa. Tá? Água sanitária, sabe por que é bom? Para quê? Para desinfetar hortaliça, e para higienizar, desinfetar a tua máquina de lavar. Só serve para isso, só isso. Lavar roupa. Só para isso. Nossa, sabe o que eu estava pensando outro dia? Como é que higieniza a máquina de lavar roupa? Porque eu tirei aquela gavetinha, estava cheio de lodo. Aí eu pensei, imagina, mofo. Eu falei, aí limpei, passei a escovinha, limpei tudo, deixei um pouquinho de molho. Mas eu pensei, esse mofo está indo para a roupa que eu vou usar depois. Então vamos começar. Como é que você cuida da sua máquina de lavar? Primeiro que você não usa amaciante. Não. Já é tá. impossível para mim. Mas você quer deixar bem macio? Vou. Deixar macio. Usa vinagre. É mesmo? Vinagre. Você usa vinagre uma faz xícara, às vezes? Faz
bem melhor. Quando você pega, às vezes, uma toalha que você vai usar, ela não chupa água, parece impermeável. Por causa do amaciante. Porque é de petróleo. Por causa do amaciante. Se você usar vinagre, desde a primeira enxugada, ele já chupa água. Ai, que maravilha. Não contamina lençol freático, ajuda a desinfetar a tua máquina. Você usa uma xícara de vinagre, eu indico aquele vinagre a 6%, vinagre de álcool a 6%. Sim. O vinagre de mesa é 4%. O de... vinagre de álcool é de limpeza, 6%. Uma xícara para cada 11 quilos de roupa que é a máquina. A máquina normal. Isso. Uma xicrinha. Uma vez por mês você completa o volume da máquina só com água, coloca... Ou você pode, aqui uma escolhe uma coisa ou outra. Tá? Ou você coloca 1 litro de água sanitária, deixa completar o ciclo e depois despreza essa água. Ou então, você usa 1 litro de vinagre a 6%, que não vai contaminar o lençol freático, e você desinfeta e higieniza sua máquina, pelo menos uma vez por mês. Não vai ter mais mofo. Não vai ter nada disso, nada. Ela ajuda a desinfetar. Já limpa tudo. Ajuda a desinfetar. Quais são os lugares mais contaminados dentro da casa da nossa telespectadora e o que realmente precisa limpar? Tá. Então, a gente pensa que o local mais contaminado é o banheiro. É o banheiro. Porque não existe local que é mais limpo. Não tem local mais limpo que você limpa tanto quanto o seu banheiro. Né? O local mais contaminado é na casa, porque na cozinha, porque todo dia você está recebendo hortaliça, está recebendo... O cachorrinho da casa está lá pedindo alguma coisinha para comer, o pessoal vai lá para roubar uma comidinha. Olha essa pia aí, né? Olha essa pia, que coisa linda. Olha que beleza. Olha, é a pia da geração Z. Não é no banheiro, é na cozinha. É verdade, é na cozinha. Olha, gente, nem bactéria fica aí. Tem bactéria vomitando, né? Não tem esse negócio. Né? Então, já que eu falei que você... E aquela geladeira que já fez até... Olha, uma geladeira dessa aí, doutor. Olha, quem tiver essas geladeiras, que é a pessoa que está entrando numa fria, está totalmente contaminada. Sendo que a geladeira, ela funciona pelo quê? Pela movimentação de ar frio. Se você entupir tua geladeira... Já não movimentou nada. O ar não vai movimentar. Então, e o brasileiro adora guardar tranqueira. Adora. Na geladeira é 2 arrozinhos, 3 feijãozinhos, 2 grãos de bico. Né? Aí junta... Os restinhos de tudo. Restinho, e sabe que não vai usar. Não vai comer. Não vai comer. Vai comer. Tudo nos potinhos. Tudo temperzinho. Pelo amor de Deus. Geladeira que tem aquele congelador. Melhor ainda. Nossa, em cima, acoplado. Não tem nem mais porta. Não. A porta quebrou. Já, exatamente. Aquilo, gente, você tem que fazer parece um Indiana Jones para descobrir embaixo daquele gelo. Você vai descobrir coisas. Nossa, a mulher tem 15 anos de casada, nosso potinho da primeira refeição que eu fiz. Primeiro bolo, o pedaço do bolo do casamento está lá ainda. Aquela caixinha que eu perdi, olha, tá aqui embaixo do gelo, tem um dinossauro. Imagina um copo d'água nessa água, doutor. Gente, isso daqui primeiro que a temperatura máxima que o congelador chega é -8. Quando você fala em congelamento de alimentos, é -17, -18. Então aquilo só serve para fazer gelo para colocar em bebida. O congelador não serve para congelar alimento, porque ele não congela. Ué, nenhum congelador? Nenhum congelador. De nenhuma marca, em nenhuma casa? Marca. Gente, o que eu posso fazer? A temperatura máxima que chega até -8. Que é -8. E aí, mas por que a gente põe a carne lá e depois tá boa ainda de consumir? Ela tá meio dura, mas ela vai oxidar rápido. Mas você se aperta, você põe no congelador mesmo, como tem que fazer, num freezer, que é -17, -18. E por que ele chega nessa temperatura? Porque ele praticamente perde o ar lá dentro. Quando você fecha o seu freezer, tenta abrir depois. Aí não abre. Você faz força, que aquilo forma um vácuo. Tá? O que não acontece com o seu congelador. Por isso que ela chega só até -8. Entendi. O teu freezer chega a -17, -18. Ai, que e não triste. mata bactérias. Não mata bactérias. Tá? Então, o que você está falando... Tem que cuidar... Desculpa. Imagina. Então, a sua casa está limpa e desodorizada. Como que a gente vai limpar essa casa? Vamos limpar bastante a cozinha. Casa toda. Casa toda. Azulejo, sanitário. Você faz com essa formulazinha assim. A casa toda? Casa toda. Você vai aprender agora o que realmente... Isso. Que o doutor Roberto Figueiredo, ele é conhecido como doutor Bactéria, mas ele é um grande pesquisador sobre o assunto, gente. Ele traduz todo esse conhecimento de uma maneira simples, mas isso aqui é o que realmente vai higienizar a tua casa, de verdade. Às vezes o cheirosinho não vai limpar, mas aqui ele vai ensinar agora a fórmula daquilo que você vai fazer, pode usar na casa toda, doutor. Seria quase como se negócio cheirosinho, quase que uma pessoa sem caráter passar um perfume bom.
Pronto. Não é a mesma coisa. Passa em cima mesma da coisa. sujeira. Isso. Vamos Então, lá, balde. Vamos fazer. A casa tem que estar limpa e desodorizada. É. Limpa e desodorizada. Então, 1 litro de água. Tá aqui. Isso. 1 colher de sopa de detergente. Colher de sopa de detergente. De sopa. Ó o Uma colher de tantico. sopa. Ó o tantico. 1 colher de sopa de detergente. Água e detergente e limpa. Falta o quê? A desodorização. Tá. Então, você usa 1 colher de sopa de bicarbonato. É isso. Só isso daqui. Não. Tá. Só isso, gente. 1 litro de água. Escreve aí. Anota. 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente, 1 colher de sopa de bicarbonato. Você vai Tá usar pronto. isso aonde? Todo. Piso, azulejo, você só vai trocando, pelo amor de Deus, não vai me usar O pano. um pano. Só troca o pano. Inclusive, eu indico vocês terem panos pronto. coloridos. Por exemplo, o pano branco eu vou tenho. utilizar na cozinha. Pano Pano azul. vermelho, azul. Você vai demarcando as cores bom. dos panos conforme o local que você utiliza. Tá? Isso é muito então, isso bom. daqui é bacana. Então, você sempre vai ter esses panos aqui. Né? Acabou de passar no chão, isso. Vamos lavar. Não pode colocar direto na máquina esse pano. Não? Não pode, por quê? Vai contaminar a máquina. Você lembra que eu falei que vai contaminar as outras roupas. Então, você pega esse pano, coloca no balde, pulveriza sobre ele. Sabe aquele desinfetante que mata 99,9%? Sim. Isso. Você lê o resto do rótulo? Não. Não, ninguém lê. Né? Embaixo do rótulo está escrito assim, quando utilizado puro. Então, para acabar com a bactéria desse pano, você vai ter que pulverizar o desinfetante puro. Tá. Deixa 10 minutos, 10 minutinhos, enxágua, aí já coloca na máquina. Só pulveriza, então, o famoso lisoforme, né? Pode ser. Ou pode ser, qualquer outra pode marca. ser. Pulveriza puro. Puro. Olha, eu misturo ele na água, né? Já não está adiantando. Já se dilui. Por que pulverizar, gente? Só por questões econômicas. né? Ótimo. Se eu teria pôr até pra- aqui, então aí você vai gastar muita coisa. É. Então, deixa ele úmido, junta tudo, deixa 10 minutos, dá uma enxugadinha, Aí, lavar, máquina. acabou tudo. Boa. Seu chão, azulejo, piso, negócio tal, tudo, 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente, 1 colher de sopa de bicarbonato. Ah, doutor, mas eu quero que minha casa cheire de frutas Cheirosa. vermelhas dos congos asiáticos. Sabe o que você faz? Você vai lá no supermercado, tem lá, frutas vermelhas dos congos asiáticos. Você pulveriza umas 2, 3 vezes, dá o cheiro que você queria. Pronto. Mas está limpo. Tá limpo. Agora tá limpo. Desodorizado, que o pessoal gosta de cheirinho, né? Gosta. Gosta de cheirinho. Então tem o cheirinho que bom, você quiser. põe gente. o Vai lá, cheirinho que você escolhe. quiser. Eucalipto, pinho, isso. O que você quiser, alecrim, desde que esteja limpinho e a sujeira vai sair. Então, essa mistura simples, econômica e eficiente que você vai adotar na tua casa, vai economizar e vai deixar ela livre das bactérias ruins e da sujeira. Obrigada, doutor. Prazer. Sempre é um prazer te receber. Sempre. Olha, vamos fazer o seguinte, vou deixar uma caixinha de perguntas aí no meu Instagram, Fernanda Hernandes Oficial, você vai deixar a tua dúvida. E na próxima vez que o Dr. Bactéria vier, porque ele tá, meu parceiro, sempre tá aqui junto com a gente, na Rede As Gospel. bactérias são parceiras. Ele vai tirar as tuas dúvidas aqui no nosso programa. Manda Tá pra bom? Vem estar com a gente que vai ser uma bênção. Obrigada, doutor. Deus Obrigado, abençoe. querida. Bom domingo. Obrigado. Vamos pro intervalo? Vamos embora. A gente vai pro intervalo porque na volta, falando da cozinha, só que a nossa cozinha tá limpinha, viu? Tem bactéria aqui não. A gente vai aprender a fazer uma deliciosa quiche Lorraine. A chefe Lu vai ensinar a fazer essa verdadeira receita francesa. Você vai amar. Já tô de volta. Ai, como eu amo Missa Fé em Família, que você também seja abençoado nessa tarde. Tanta coisa que a gente já conversou, aprendeu, sempre aprendendo. E quando a gente aprende, a gente expande. Tem tantas coisas que você pode fazer aí na tua cozinha que você nem imagina. Mas para você que está sem criatividade, não tem problema. Hoje a chefe Lu vai te ensinar a fazer a original quiche Lorraine. Ai, eu gosto tanto. Lu, bem-vinda, chefe. Tudo Eu que bem? agradeço a oportunidade de ter voltado aqui, né? Bem-vinda de Para volta. trazer coisas deliciosas aí para vocês. Ai, que delícia. Vamos lá? Vamos lá. E você quiser rever as nossas receitas, outras receitas da Lu, tá tudo lá no De Bem Receitas. Vai no YouTube que você reassiste com calma. Os ingredientes para essa quiche Lorraine, que é o tipo da torta que você
pode fazer de final de semana. Sim. Comer com uma saladinha. Uhum. Então, na verdade, né, o que é uma quiche, né? O que é uma torta, o que é uma quiche? A quiche nada mais é do que uma torta à base de leite, creme de leite, ovos, só que ela é aberta, né? Então ela tem alguns ingredientes que definem ela por ser uma quiche, né? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Sim, que ela é a base de ovos e creme de leite. Vamos lá? Vamos lá. Para fazer essa receita, todos os ingredientes vão passando aí na tela para você, mas a gente vai começar com a Massa. farinha de trigo. Sim. Vamos para a massa primeiro, depois a gente vai falar do recheio. Para a massa. Então, o que é bem bacana, pessoal, para a gente manter uma massa que dá aquela crocância, ao mesmo tempo derrete na boca, tá? A gente precisa usar os ingredientes dela gelado. Esse é o grande diferencial. Faz muita diferença mesmo. Totalmente. Essa é uma pâté brisée, né? Que é a massa da quiche, que ela vai te dar a crocância e ao mesmo tempo aquela mordida que você come de joelho. Tá bom? Vamos lá? Vamos experimentar. Então a gente vai primeiro pegar. Aqui vocês têm aí no dosagem vídeo, né? aí, que aí a gente tem 150 gramas. 150 gramas de manteiga. A manteiga Gelada tem que e estar picada. picada e gelada necessariamente, tá, pessoal? É importante, não faça diferente. Todos os ingredientes têm que estar nessa situação. Aí nós vamos colocar aqui 300 gramas de farinha de trigo, 300 gramas da farinha de trigo. devidamente peneirado, ok? Vamos lá. Vamos pôr uma pitadinha de sal, uma colher Sim. rasa de sal. O sal é sempre aquilo, é o quanto baste, né? Vai o gosto. A gente vai colocando sal, depois a gente coloca também umas ervinhas que a gente vai colocar no recheio e aí a gente já vai equilibrando. Agora a gente vai entrar com 75 gramas, um pouquinho de 30 ml de água gelada. Tem que ser gelada, tá, galerinha? Vamos lá, ó. Precisa estar gelada. 75 gramas de creme de leite. Pode deixar Também o gelado, soro. tá? Também gelado. Também gelado. Presta atenção que tem que ser tudo geladinho, tá? Isso aí, vamos lá. E as 2 gemas de ovos. Pessoal, nessa receita não tem ordem. Primeiro os secos, depois... Não. Você pode ir colocando, porque agora... você for colocando, você já vai misturando e vai fazer essa base linda. E a receita aí, né, depois que aprendeu a fazer essa massa, o recheio, cada um vai também... Você pode também inventar, não é, chefe? Sim. Ser você criativo, quiser. o que você quiser. A gente dá uma misturadinha. Tá. Você pode iniciar sempre com a ponta dos dedos, tá? Vai mexendo a farinha assim, ó. Olha lá, ó. A farinha vai soltando com a ponta dos dedos. Ela já vai ficando uma essa é a massa técnica, linda. tá? Olha, uma coisa linda, olha Olha que como coisa já tá linda. ganhando mesmo ponto. Tá? Então assim a gente vai fazendo com a pontinha dos dedos, ela tá gelada, né? E você vai ali mexendo, vai encorpando. Pessoal, o segredo é o creme de leite na massa, tá? É o diferencial da legítima receita francesa. Tá. E que Tá? dá essa textura única da Olha, quiche. olha. Linda, linda, linda. É de comer rezando isso. Você vai ver, Fê, você vai apaixonar. Oba! Gente, e isso é muito rapidinho, tá? Vamos lá. Preparamos a massa, tá? A sequência dela, assim que preparada, E a gente já vai depois
Uma receita dessa é para uma forma dessa, chefe? A receita que a gente está Sim, passando? Exato, Então, tá? é direitinho para esse tamanho de forma. Assim que feito, a gente vai abrir esta massa e ela vai ficar em formato dessa bolinha maravilhosa aqui. Deixamos ela prontinha. Nós vamos levar dentro de um plástico para ela não ressecar e assim nós protegemos. Ela precisa descansar, chefe? Precisa descansar 30 minutos na geladeira, Meia horinha ela vai descansar na geladeira. devidamente protegida, tá, pessoal? Pra Para ela não não ressecar, ressecar. ok? Vai para a geladeira Vamos lá. meia horinha. Enquanto isso, a gente já vai... O próximo passo é você Sim. montá-la aqui na forma. Nós vamos abri-la. Vamos abrir ela. E ela... Você começa pelo centro, chefe? Quando a gente abre a massa, tanto de uma torta como uma quiche, a gente vem aqui no rolo, desce inteirinha e aí a gente vai acertando. A legítima receita da quiche Lorraine ou qualquer outra quiche francesa é massa fininha no meio e grossinha na borda. Então nós temos sempre que nos ater a este segredo, que a quiche tem que estar ali bem fininha, com aquela crocância, e a lateral dela que é mais grossinha, ok? Ok. Bom, um segredo, pessoal. Tanto para a torta que vocês vão fazer, uma torta de frango, ou a quiche principalmente, tá? Quando a gente vai levar o recheio, nós vamos apresentar aqui a Lorraine, que é a mais antiga e a principal das quiches, tá bom? Mas É. você pode rechear do que você quiser. O que você tem em casa? Se tem um restinho de um atum, Franguinho, um frango, sobrou um brócolis de um almoço. um almoço, uma abobrinha, você vai misturar e põe. O segredo da quiche é o creme de leite com os ovos. E aí você brinca com o que você tem em casa, com o que você põe. Porque Excelente. você vai fazer sempre essa quiche. Então a ok? gente vai com aqui 150 gramas do bacon picado. Vamos ali. Queijo gruyère com o... Isso. Aqui, Bispa Fê, qual é o segredo que eu quero passar para vocês? Tá. Quando a gente vai jogar o recheio na torta, tanto da quiche como de uma torta, às vezes acaba vazando e molhando tudo. Aí você já comeu aquela torta, aquela quiche que ela é molhada embaixo? Já. Não pode acontecer. A casquinha embaixo tem que estar crocante. Qual que é o Então, segredo? como que nós fazemos? Ah. Primeiro, nós temos que furá-la, Ah, ok? Sempre na lateralzinha. Pra quê? A hora que estiver assando, né? o vai ar sair. passear por aí. Exato. E o segredo que a colinha da culinária é a clara. Você usou a geminha para o recheio, E vai e pra usar a massa. clara. aí você pincela. Ó, Olha que maravilha. aqui, pessoal, você está selando. A massa. Exato. Aqui você está fazendo uma cola da culinária. Na Tô lateral, aprendendo, hein? Porque tá? essa eu não sabia. sim, ó. A gente vai lateral e o centrinho dela com a clara e vamos levá-la para gelar. Ok? Enquanto ela tá gelando, a gente já vai fazer o recheio dessa Lorraine, tá? Uns minutinhos vai ficar uma casquinha, Vai uma ficar uma película. Vamos juntar Tá? 2 tipos de queijo, né, chefe? A gente está fazendo a Lorraine legítima, né? Tá. Que a Lorraine, ela é a base de queijo, creme de leite, ovos somente, né? E aí eu ponho um misto de gruyère com mussarela, com parmesão. Ah, eu não tenho gruyère. Pode ser prato? Pode ser. Pode. Põe Você o vai queijo que ralando você e vai tem em colocando casa. tudo, Com né? Assim certeza. fica show. É, não precisa ficar tão preocupado. Não. Mas se for comprar para fazer a receita, já compra aí. Sim. E o segredo, né? Desde os primórdios, é aqui, ó. O toucinho defumado, que na verdade é o bacon. É isso que dá o sabor todo especial. Sim, Uma receita boa, prática, maravilhoso. chique, respeitada, porque
né? Você fala, olha, chegou alguém na tua casa, você fala, É uma olha, quiche. vou te oferecer uma quiche que eu aprendi a fazer lá no Spafé em Família. Com a E aqui chefe os ovos, né? Olha já que bonito. já tá lindo. E o creme de leite. Sim. Vamos colocar o creme de leite. E o segredo do tempero de uma quiche, galerinha, é a noz moscada, que não pode Eu faltar. sou tão fã de noz moscada. Coisa boa. Eu ponho Ela na minha perfuma. canja. em Eu tudo. ponho noz moscada em tudo. A minha canja vai canela e noz moscada. Verdade? Eu Já acho que fica um dá perfume o maravilhoso. aroma fica delicioso. Eu aprendi isso com a minha mãe. Opa, que gostoso. Diferente. É. Né? A canela. Bom, estamos com isso aqui. E aí, o que nós vamos colocar? Um pouquinho de Salsinha, quem gosta de cebolinha pode pôr. bem Mas assim, picadinho. o manjericão é o segredo, tá? Tá. E aí, nós vamos colocar E a noz moscada perfume. ralada na hora. Olha o cheiro. isso que a gente vai perfumar. Pessoal, olha. O que eu trago para vocês, olha o perfume Bispa Fê. Tá delicioso. O cheiro da noz moscada é... Todo mundo pensa que a quiche é francesa, só que não, tá? Ah, não. Ah, não. É o quê? A quiche, a palavra, é originária alemã. Olha. Ela é Kuchen. E esta receita foi descoberta numa província alemã, na região de Alsácia-Lorena, tá? E dali, esta região, né, uma pequena província, ela, uma coisa bem curiosa, ela chamava Lohingen, A região. a região. Por conta disso, traduzindo em português, Lorena, Tá. e em francês, Lorraine. Lorraine. Tá? Olha. E aí se difundiu a partir disso, né? Porque Kuchen é torta em alemão, então quem criou a quiche foram os alemães. Tá? Nossa! E esta receita se difundiu, os franceses foram adaptando e melhorando e virou a quiche Lorraine, que é essa coisa maravilhosa aqui. Olha, que Tá bom? interessante. Não sabia. Sim. Agora vai misturar, como a chefe já colocou. Eu tenho um brócolis, eu tenho um franguinho. Tudo. Mas não esquece o creme de leite. O as segredo gemas. são os ovos e o creme de leite. Não vai Beleza? esquecer, É tá? isso aí. Que aí você vai ter a textura que a gente quer Sim. nesse recheio. Bom, então a gente já gelou a nossa massinha, né? E vamos lá agora? Vamos lá, chefe. Porque eu vou jogar este recheio, que é extremamente líquido, e iria Tá vazar. Então, como aqui tá seladinho, né? Não vai ter problema. Não teremos problema. Pega uma concha, né? Que vai ser mais fácil de você. E olha Olha aí, só. já tá seladinha. Olha que maravilha. Olha, Esse pessoal. tempinho enquanto a gente estava aqui, já selou. Olha que lindo, galera. Olha que show. Tá bonita mesmo. Não é um show? Show. Então, não vai vazar, porque é líquido a hora que a gente está enchendo ela. Essa dá vontade de fazer em casa, né? E você viu como é rapidinho? Eu fiquei com Né? vontade de fazer. O brócolis, Vou tudo, testar você em vai casa. assim. Porque tem algumas receitas aqui que você vê que precisa de bastante habilidade. Não. Que o chefe faz de maneira simples, mas... Você viu? Aí a gente tem um pouquinho aqui do tocinho, do bacon, nós vamos jogar um Para pouquinho dar mais. Aquele colorido no nosso prato. Mais um pouquinho de salsinha. Olha lá que bonito. Aqui juntamente com o manjericão. Se você não tem aquele parmesão ralado grosso, você pode usar um de pacotinho também, tá? O que é bacana é que fica aquela crostinha que é característica bem da... característica da quiche. da quiche. Então já. vamos lá? Vamos lá. Pro forno quanto tempo, chefe? Olha, a quiche
ela é bem curiosa, tá? É. Uma média de 20 a 30 minutos, um forno 180 graus. Olhou para ela, ela começou a dourar, tira que ela tá pronta. Vamos lá. Que maravilha, vamos lá. Olha o perfume que tá aqui. Já vamos tirar essa que a chefe trouxe prontinha para nós, porque televisão tem aquele toque maravilhoso. Você abre o forno, já sai uma pronta, Pros deleites. não é? E tá chegando a melhor hora do bisfafê, que eu mereço, né? Vocês não acham que eu mereço? Que lindo. Mereço. Passei a tarde com vocês, né? A gente passou a tarde conversando, aprendendo sempre tanto. Vou terminar da melhor forma agora. Vou terminar degustando essa deliciosa Pessoal, pichorre. olha Ai, que show. linda! Então, como a gente sabe se a hora ficou bacana de tirar? Como? A hora que começou a ficar douradinho o queijo. Já tá na hora. Sim, 20, 30 minutos. Meia horinha Não tá mais que pronta. isso. Sim. Que delícia! Vamos lá? Vamos lá. Posso cortar aqui a minha? Deve. Aqui, ó. Isso. Olha que a bordinha dela tá mesmo crocante. Aí você vai dar sua opinião. O que, que você achou? Vou dar minha opinião, porque a última torta que a chefe fez aqui, cortei a menorzinha, mas tá bom, vai. Você corta um Olha pedaço que mais bonito. bacana. Olha que lindo tá esse recheio, gente. Que nós Nossa. colocamos aqui. Ficou. E o cheiro dessa torta. Já tá dando água na boca. Agora é a hora. Ai, Que amor. coisa boa, chefe Lu. É uma delícia? Gente, Essa é a legítima receita francesa. Tá? que delícia, Lu. Pedacinho que eu quero que você experimente com os bacons. Pessoal, olha que coisa linda que fica. Olha esse recheio. E rapidinho. E uma refeição. Nossa, deliciosa, Lu. Esse é o segredo. Esse é o o creme de segredo. leite. Obrigada, Lu. Eu Deus que agradeço. abençoe. Ah, espero que Segue vocês lá no gostem. Instagram, @chocobolo_oficial. Você pode encomendar, pode deixar aí na tua casa. Olha que coisa linda. Deu uma fominha, final do dia, domingo, depois do culto, uma quiche dessa. Nossa, Põe uma saladinha do lado e já está feita a refeição já tá feita a principal. refeição. Obrigada, Eu viu? que Deus agradeço. abençoe. É isso aí. Me despeço da chefe, de você também. Mas nunca acaba, né? Você sabe. A gente está aqui todos os domingos, 2 horas da tarde. A gente tem um encontro marcado. E aqui é assim. Hoje foi um dia especial. Muitas conversas profundas, muitos testemunhos, mas não acabou. Nunca acaba. Você nunca vai ficar sozinho, nem sozinho. É só você continuar conosco. Agora, na nossa programação, Bispa Sônia Hernandes, direto da Renascer Sede. E você vai ser abençoado com uma palavra que vai alimentar o teu espírito. Eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe e até domingo que vem. Louvo a Jesus.